Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos juntos exaltá-lo, declarando: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Vamos colocar em pé e vamos juntos adorá-lo. Louvemos ao nosso Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso. Amém? Aí, os irmãos podem se assentar. Amém, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom podermos estar aqui novamente para juntos celebrarmos e adorarmos o nosso Deus. Hoje pela manhã nós já estivemos aqui para a realização da nossa assembleia, prestação de contas e eleição de nova diretoria. Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor por este tempo que nós vamos passar aqui, pedindo que o Senhor nos abençoe e colocando o nosso coração no altar do Senhor, colocando toda a nossa atenção neste momento voltado para o único que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor, ó Pai, fez, preparou, este dia que o Senhor nos concedeu. Somos gratos, porque desde o nosso levantar, o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. O Senhor, ó Pai, não tem deixado faltar o pão nosso de cada dia, entrando, ó Deus, com a Tua provisão sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, pelo culto desta manhã, a assembleia que nós tivemos,
onde, ó Pai, foram definidas e decididas, ó Pai, coisas concernentes ao trabalho desta igreja local, a eleição, ó Pai, da nova diretoria, ó Deus, que estará nestes 2 anos à frente, ó Pai, deste trabalho, conduzindo na direção e na unção do Teu Espírito Santo. Também te louvamos pela oportunidade e o privilégio que aqui nos é concedido de mais uma vez, ó Pai, estarmos reunidos no Teu nome, tendo, ó Deus, total liberdade para cultuar ao Senhor. Que a bênção do Senhor, ó Pai, seja sobre este lugar, sobre a vida das pessoas que aqui estão. E o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja conduzindo, ó Deus, as nossas vidas e conduzindo este culto, tomando a direção de tudo, ó Pai, o que nós estamos fazendo aqui, pois o fazemos única e exclusivamente para o Teu louvor e para a Tua glória. Estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, a tratar com o nosso coração aqui nesta noite, através, ó Pai, principalmente da ministração da Tua palavra. Que realmente, ó Deus, estejamos atentos àquilo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem a falar conosco. Nos abençoe e recebe, eu te peço, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto que nós meditamos hoje pela manhã, que é Filipenses, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 11. Quem esteve pela manhã, nós estivemos meditando sobre esse texto, aprendendo sobre como ser um servo de Deus. Filipenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Diz a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como eu disse, hoje pela manhã estivemos meditando nessa palavra, aprendendo aqui algumas características do que é ser um servo de Deus. E algumas coisas que nós vimos é ter a mesma visão, conforme ele diz aqui, penseis a mesma coisa. Termos comunhão, quando ele diz tenhais o mesmo amor, e seguindo a mesma direção. Sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Também vimos que para conseguirmos termos a mesma visão, conseguirmos estar em comunhão, seguindo a mesma direção, é necessário desenvolvermos algumas virtudes ou características que um discípulo de Jesus precisa ter, que é o altruísmo, ou seja, a ideia de você realmente colocar a sua vida e entregar a sua vida a serviço do reino de Deus, assim como Jesus o fez. Ele deixou a sua glória
para que pudesse descer a essa terra e servir, porque esse foi o propósito. Inclusive, ele falou ali no Evangelho de Marcos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Também vimos que é necessário ter humildade, assim como Jesus foi humilde. E é claro, é necessário o sacrifício, assim como Jesus também se sacrificou. E sempre esperarmos a recompensa no Senhor e do Senhor. E assim, então, nós crescemos juntos, unidos no mesmo propósito, que é exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E é isso que nós vamos continuar fazendo neste momento, através do louvor e da adoração. Som. Bom, irmãos, antes de nós continuarmos adorando a Deus, quero contar um breve testemunho rapidinho aqui para os irmãos. Final de semana passada, eu estive no Retiro de Mulheres em Ação Regional e foi uma bênção, graças a Deus por isso. Nós tivemos lá 92 mulheres e foi bênção mesmo de Deus ali naquele lugar, o mover de Deus ali ministrando nas nossas vidas. E antes disso, eu, a Fátima e a Aninha, a gente estava fazendo toda a programação do retiro, né? Tudo o que a gente ia fazer. Aí a Fátima teve a ideia de a gente pedir para o pastor Henderson pintar um quadro para a gente com o tema que a gente usou flores, né? No nosso tema que chamava Podadas para Florescer. E aí ele topou a ideia, né? E até doou esse quadro para a gente. Até tem uma foto dele, mas eu esqueci de baixar aqui para os irmãos verem. E aí a ideia era de fazer um leilão desse quadro. E o dinheiro arrecadado seria para Moçambique, para as crianças, onde o pastor Lindoval e Elaine, né, tem um projeto lá. Acho que em setembro o pastor Jonathan esteve lá, dando um curso de aconselhamento bíblico para eles. E lá eles não têm internet, né? Então, aí o pastor Jonathan voltou de lá, juntou algumas pessoas, né, vamos tentar levantar recurso para a gente conseguir comprar um aparelho que era em torno de R$3.000, para eles conseguirem terem acesso à internet, tanto os adultos quanto as crianças também, né? Então, foi-se levantado esse desafio. E, então, aí a Fátima teve a ideia de leiloar esse quadro, né? Aí ela até brincou, vamos ver se eu consigo falar com o dono do hotel, para ver se ele compra por R$500, né? E aí, enfim, né? E a gente, na nossa humilde, né, pequenez ali de acreditar que, né, ele ia comprar por R$500 o quadro. Enfim, no sábado nós fizemos o desafio do leilão, começamos com R$50 e aí, né, as irmãs, R$100, 101, R$150, aí a outra 200, aí chegou em R$1.000. Eu falei, peraí, o que está acontecendo, Deus? E aí duas irmãzinhas começaram a dar lance, 1.500, 1.600. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu fico até emocionada, porque Deus é maravilhoso, né? Eu sei que a gente chegou em 2.000, 2.500, e meus irmãos, foi vendido R$3.600, sendo que esse aparelho ele sairia em R$3.000. Deus ainda nos abençoou com mais R$600. Então, é esse Deus maravilhoso que nós temos, um Deus grandioso. Muitas vezes nós não acreditamos. Queremos limitar Deus, colocar Deus numa caixinha, né? R$500 tá bom, a gente fica bem com isso, né? Já nos ajuda. Mas Deus nos deu muito além daquilo que a gente precisava. E esse quadro foi vendido a R$3.600. E nós ficamos assim, sabe, sem palavras. Deus, o que está acontecendo aqui? E Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele realmente nos abençoou ali naquele dia. E agora a gente pode abençoar também a vida daquelas crianças, daqueles irmãos ali que não tinham acesso à internet, né? E agora vai ficar bem mais fácil. O pastor
Jonathan vai poder continuar dando os cursos online ali, né, para eles, e as crianças também poderem ter acesso a isso. Então, eu sou muito grata ao Senhor, né, por isso. Deus realmente estava me incomodando de dar esse testemunho. Eu falei, não, Deus, mas eu não vou falar, né, para mostrar que esse é o Deus grandioso, esse é o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, que faz, né, o impossível. Às vezes a gente não vê, né, a saída, não vê uma porta, mas Deus, quando Ele realmente está no centro, né, Ele realmente faz e acontece. Então, meu irmão, não desista, né? Coloque diante de Deus todas as suas dificuldades, os seus propósitos, os seus sonhos também, né? E coloque Deus à frente, porque quando Ele está à frente, Ele sempre tem bênçãos para a nossa vida, Ele sempre tem o melhor para nós, amém? E peço para a igreja, esteja orando pela vida do pastor Lindoval e da Elaine, que tem esse projeto lá em Moçambique, com as crianças. Este ano, finalzinho, 40 crianças se formaram, foi tão bonito ver o vídeo deles, né, cantando, sempre alegres, passam por muitas dificuldades, meus irmãos, mas eles estão sempre alegres, cantando, né, e adorando ao nosso Deus. Então, realmente, que isso sirva como exemplo para as nossas vidas, né, que mesmo passando por lutos, por dificuldades, mas que a gente realmente passe adorando ao nosso Deus, glorificando o nome dEle. Amém? Vamos colocar em pé e vamos juntos continuar adorando ao nosso Deus. Deus Supremo é soberano em glória. Amém. Deus Supremo é
céu, não há na terra um Deus tão maravilhoso, um Deus grandioso, que é o nosso Deus. Amém? Próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Pai, Senhor, venha nos cobrir, Senhor Jesus, ó Pai. Glórias te damos, Pai, por essa noite, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor cuidou de nós, Pai, durante essa semana, Deus. Somos gratos por isso, Pai amado. Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco, com a sua igreja, Pai. Que o Senhor realmente, Deus, faça presente em cada vida, Pai amado, em cada coração nessa noite, Deus.
Abre os nossos olhos, Pai, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, Pai, a Tua palavra, Deus. Te agradecemos, Pai, pela vida dessa igreja. Te agradecemos pelas nossas crianças, Pai amado. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada, Pai. E que nós sejamos, Pai, luz na vida de outras pessoas, Pai amado. Que através da nossa vida seja refletido a glória, a grandeza do Senhor, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Deus. Te pedimos também pela vida do pastor que vai ministrar a palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor seja conosco nessa noite e no decorrer dessa semana, Pai. Gratos somos, Deus, pelo Teu amor na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Amém, meus irmãos. Ouvindo o testemunho que a Luciane compartilhou, ela já tinha falado comigo, nós podemos ver que a palavra de Deus é fiel, as suas promessas se cumprem. A palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos em nosso coração. E esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que supre, é o Deus que surpreende também quando nós realmente nos colocamos diante dele em adoração, em louvor, em humildade. Nós vamos orar neste momento, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, mas eu quero aqui, em especial, colocar a vida do nosso irmão Lúcio. Ele vai estar passando por uma cirurgia na quarta-feira. Essa cirurgia já era para ter acontecido, só que ela foi remarcada, e aí foi até bom porque ele pôde estar conosco ali no nosso encontro das famílias, que a cirurgia estava marcada justamente para acontecer na semana do encontro. E aí foi adiada, então o irmão pôde estar lá conosco, onde nós também celebramos ali o aniversário dele. E agora nós vamos orar para que Deus continue fortalecendo, sustentando o seu servo e entrando com providência sobre a vida dele. Eu gostaria até de convidar o irmão para vir aqui à frente, nós estarmos orando pela sua vida, pela cirurgia. E eu queria convidar o presbítero Nelson para que possa fazer essa oração pela vida do nosso irmão Lúcio, pela cirurgia pela qual ele vai estar passando. E se você tem algo aí a apresentar diante de Deus, aproveite este momento e faça isso, coloque na presença do Senhor. Te louvamos, meu Pai, pela vida do nosso irmão Lúcio. Sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Sabemos que Tu, Senhor, tens preparado para os Seus filhos o melhor. Por isso nós queremos apresentar diante de Ti a cirurgia que Lúcio deverá fazer nessa quarta-feira. Que o Teu Santo Espírito esteja, e sabemos que estará, trabalhando nas mãos daquele médico, de pessoas que vão estar ajudando, para que tudo possa correr o mais excelente possível. Sabemos que Tu, Senhor, és o Deus de toda graça. Sabemos que Tu, Senhor, faz tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Te agradecemos, porque sabemos que Tu, Senhor,
tens preparado essa cirurgia. E tu, Senhor, farás tudo aquilo que tu tens no teu projeto para a vida do Lúcio. Reconhecemos que tu, Senhor, és o Deus que pode todas as coisas. Por isso, nós somos gratos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria deixar aqui também, irmãos, um pedido de desculpas. Deixa eu só confirmar se estou certo. Eu estava vendo aqui as minhas anotações e eu acho que dessa vez passou batido. Ontem foi aniversário da Bruna, do Silas, né? Exatamente. E eu não coloquei lá no grupo. Então os irmãos depois podem ainda dar tempo de dar os parabéns ali para a Bruna pelo aniversário dela. Peço desculpas aí, porque na correria de ontem eu acabei não colocando lá no grupo para que pudesse receber as felicitações ali pelo seu dia. Deus continue abençoando aí a sua vida, Bruna. Irmãos, nós vamos passar para o nosso momento da ceia, antes de passarmos para o nosso momento da palavra. Aqueles que publicamente já reconheceram a sua fé em Cristo, aqueles que realmente creem que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, são então convidados a participarem deste momento, onde nós celebramos e relembramos o sacrifício de Cristo ali na cruz. Enquanto o louvor, cadê o pessoal do louvor, estiver sendo entoado, eu quero convidar aqueles que vão nos auxiliar aqui na distribuição dos elementos da ceia, por gentileza. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, os irmãos vão estar recebendo. Eu convido todos aqueles que vão participar deste momento da ceia que se coloquem de pé para que possam receber o pão e o suco de uva e depois todos juntos vamos aqui celebrar este momento da ceia do Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo
meus irmãos, vocês podem retirar aí o papel alumínio que está cobrindo o copinho. Todos receberam. A ceia é este momento em que nós trazemos à memória a morte do Senhor até que Ele venha. E a palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Pai, nós louvamos o Teu nome por tão grande sacrifício que foi feito naquela cruz. O corpo de Cristo carregou a Deus as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por isso te louvamos e te agradecemos por podermos, ó Deus, celebrar este momento, aguardando, ó Pai, ansiosamente o dia em que nós o celebraremos pela última vez com Cristo Jesus, nas bodas do Cordeiro, onde nós estaremos juntos, para celebrar não mais em memória, mas na presença daquele que deu a sua vida por nós. Por isso nós te louvamos e bendizemos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos, pois, o cálice em nome da morte de Cristo. Pai, a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em Cristo nós somos justificados pelo sangue que foi derramado, sem merecermos, mas Ele recebeu, ó Pai, aquilo que era para nós. Toda a ira foi derramada sobre Ele. E hoje, ó Deus, pela fé, nós podemos desfrutar da paz do Senhor, porque podemos estar em paz com o Senhor através da obra e do sacrifício de Jesus. Por isso nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, por esta aliança que o Senhor, ó Deus, tem conosco e que nos possibilita também termos uns com os outros. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Hoje nós encerramos este capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Na verdade, a mensagem desta noite, ela é praticamente a sequência da mensagem da semana passada. Seria como a parte 2. Na semana passada nós falamos sobre o cuidado que nós devemos ter com a hipocrisia.
E aí hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a hipocrisia dos religiosos e a verdadeira adoração a Deus. Marcos capítulo 12, a partir do verso 41 até o verso 44, diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos e irmãs, depois da advertência de Jesus sobre os escribas e também os fariseus, Marcos aqui, ele registra um incidente que vai ilustrar para nós o contraste entre aqueles que servem a Deus com hipocrisia e aqueles que servem com verdadeira devoção espiritual. É isso que Marcos vai procurar nos apresentar através deste relato da viúva, esse contraste entre os hipócritas e os verdadeiros adoradores diante de Deus. Em nítido contraste, irmãos, com a ganância aqui dos escribas, é apresentado então a devoção de uma viúva. Jesus, ele já havia ali advertido a multidão contra a pretensão dos escribas, relatando as seguintes práticas que nós vimos: circular com longas togas, saudações nas praças públicas, assentar-se nos primeiros lugares nas sinagogas e nos primeiros lugares dos banquetes. E as duras palavras de Jesus, irmãos, revelando a hipocrisia dos líderes religiosos, se tornam ainda mais duras quando ele mostra a ganância destes líderes que exploravam o povo, principalmente aqueles que eram mais pobres, que já não tinham com o que sobreviver. Quando nós vamos para a palavra de Deus, uma das coisas que Deus determinou na lei era que eles deveriam cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso foi determinado por Deus. Quando você vai ali para o texto de Êxodo, capítulo 22, Êxodo 22, no verso 22, vai dizer aqui: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 24, verso 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Quando você vai para o texto de Jeremias, capítulo 22. Jeremias 22, no versículo 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, versículo 10, diz assim: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração
o mal contra o seu próximo. Então vejam vocês que cada um desses textos destaca o cuidado que Deus tem com os menos favorecidos, em especial os órfãos e as viúvas. O grande problema relatado por Jesus era que os escribas, eles estavam usando o que era ali o local de refúgio e esperança das viúvas e órfãos para devorar ali os seus míseros recursos. Porque o templo era o lugar aonde eles buscavam a Deus. O templo era o lugar aonde eles buscavam o refúgio, aonde eles buscavam a esperança. Mas os escribas haviam transformado esse lugar, conforme as palavras de Jesus, num covil de ladrões, num ninho de raposas. Essa suposta piedade dos escribas, irmãos, servia apenas para encobrir o oportunismo e a exploração dos necessitados. E é por essa causa, e por terem o conhecimento da verdade, é que Jesus diz que eles receberiam um castigo muito mais severo, conforme nós vimos ali no texto de Marcos, no capítulo 12, no versículo 40, quando diz aqui, os quais devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Nós temos aqui a narrativa de uma viúva que se está empobrecendo por causa das suas obrigações para com o culto do templo. Culto este, irmãos, que já não passava ali de uma fachada de religiosidade revelado na ganância do coração daqueles líderes. O culto ali já não agradava mais ao Senhor, porque tudo aquilo era uma fachada, apenas para esconder a ganância desses líderes religiosos. E, apesar de parecer ser um elogio, aquilo que Jesus diz sobre a viúva, na verdade é uma constatação de um sistema de valores corrompido que condiciona as pessoas à prática da sua religiosidade. Então Jesus está ali constatando que tudo aquilo que eles fazem não passam apenas de religiosidade. Não há uma entrega verdadeira, não há uma devoção verdadeira. Mas o que a Bíblia então fala sobre os órfãos e as viúvas, além do fato de que nós vimos aqui que havia leis determinadas para que o povo cuidasse dos mais carentes. Irmãos, sabemos que as viúvas são mulheres que perderam seus maridos e os órfãos são crianças que por algum motivo não têm os seus pais. E nos tempos bíblicos, a principal razão pela qual uma criança ficava órfã era a morte de seus pais. A Bíblia, irmãos, nos mostra a atitude de Deus para com os órfãos e as viúvas. A Bíblia nos mostra que Deus se importa com eles. Deus olha pela vida deles. Por isso que Deus nos ordena a proteger e cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando nós lemos aqui no Salmo de número 82, no versículo 3, diz aqui: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Essa é a ordem que Deus dá. E a Bíblia também diz que o próprio Deus, ele intervém para proteger e cuidar dos órfãos e das viúvas. No Salmo de número 68, verso 5, diz ali: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus tem um cuidado especial com essas pessoas.
Ele é o pai dos órfãos e é o juiz das viúvas. E no Novo Testamento, irmãos, também se mantém este cuidado que se deve ter para com as viúvas e também os órfãos. Quando você vai para a carta de Tiago, no capítulo 1, verso 27, diz aqui: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então vejam vocês que esse cuidado com órfãos e viúvas continuou sendo feito na igreja primitiva. Tiago destaca que a verdadeira religião, a religião pura e imaculada, é aquela que se preocupa com essas pessoas. Quando nós fazemos uma leitura seca do texto aqui, parece nos dar a ideia de que Jesus está condenando os ricos pela sua contribuição e elogiando ali a viúva pela dela. Se você ler assim, de forma muito seca, a impressão que dá é exatamente isso. Jesus está fazendo ali uma condenação para com a contribuição que os ricos estão dando e elogiando a contribuição daquela viúva. Porém, o que fica claro a partir da passagem é que a viúva não é a heroína da história. Pelo contrário, ela é a vítima, levada a dar tudo o que ela tinha com a falsa promessa do legalismo judaico de que isso traria bênçãos para a vida dela. Então ela não é uma heroína, ela era uma vítima daquele sistema religioso corrompido. Ela é um exemplo trágico, irmãos, de como o sistema religioso corrupto maltratam os mais necessitados. E isso é o que vai ligar então essa passagem com as passagens de julgamento que vêm antes e depois. Porque se você pega e faz uma leitura do Evangelho de Marcos, como nós fizemos aqui, trabalhando a partir do capítulo 11, onde Jesus então começa ali a falar, a entrar no templo, e depois ele começa a partir do 12 ali a ter uma discussão com aqueles líderes religiosos, condenando as suas práticas. E aí você vai para o capítulo 13 de Marcos, ele começa a falar sobre o princípio das dores, o fim dos tempos. Vejam que entre um meio ali, onde está a história da viúva, você vê ali de um lado condenação e juízo. E você vê do outro lado condenação e juízo. E no meio a história dessa viúva. Quando você olha por essa perspectiva, você começa a entender por que Marcos inseriu a história dessa viúva exatamente aqui. O que isso tem a ver com todo esse contexto? Porque provavelmente você, assim como eu, muitas vezes, já usou esse texto para falar sobre dízimos e ofertas. O que não está errado, porque há um princípio por trás, que é o princípio da adoração, que é o que nós vamos ver aqui. E dizimar e ofertar tem a ver com adoração. Então não está errado você utilizar o texto para fazer isso por causa do princípio. Mas se nós formos ver realmente o que Jesus está trabalhando aqui, ele não está falando sobre a questão do dinheiro, ele não está falando sobre a questão financeira, ele está falando sobre a questão de adoração. Um verdadeiro adorador. Para os irmãos entenderem esse lugar aqui das ofertas, entre o pátio dos gentios e o chamado pátio das mulheres, estava ali a Porta Formosa. Eu coloquei aqui só para os irmãos poderem entender uma réplica que nós temos do templo. Volta lá no anterior. Opa. Calma, isso aí. Aqui nós temos uma réplica do templo. Então toda essa parte aqui
externa, tanto de um lado quanto do outro, era chamado Pátio dos Gentios, onde os gentios podiam ali ficar. Eram exatamente nesses lugares aqui, irmãos, que eram comercializadas as coisas, aonde Jesus chegou ali, quebrando as bancas e expulsando os mercadores. Era nesse lugar chamado Pátio dos Gentios. E aí havia a área do templo, que é essa área menor aqui no centro, e ali tinha a chamada Porta Formosa, onde quando se atravessava essa Porta Formosa, tinha um pequeno recinto interior, que era chamado de Pátio das Mulheres. Era onde as mulheres poderiam ficar. Aqui do outro lado eu coloquei só para os irmãos terem uma ideia como que seria essa parte ali. Então tem o átrio aqui chamado Átrio das Mulheres. Depois um pequeno espaço ali dentro chamado Átrio de Israel, onde homens poderiam entrar. E aí havia a área do templo, onde os sacerdotes e levitas ministravam. Então era essa divisão que se tinha ali. Então, entre o Pátio dos Gentios e o Pátio das Mulheres, tinha essa Porta Formosa, e nesse Pátio das Mulheres havia ali 13 caixas para ofertas, chamadas as trombetas. Por que eram chamadas as trombetas, essas 13 caixas distribuídas dentro desse Pátio das Mulheres? Eu acho que não vai dar para ver muito bem, mas aqui a gente tem uma réplica de como era o local dessa oferta. Aqui embaixo é um caixote, e ali em cima tem como algo parecido com uma corneta mesmo, por isso que era chamado as trombetas. E era feito dessa maneira de forma proposital, para que ninguém pudesse enfiar a mão ali e pegar, roubar alguma oferta. Ficava impossível da pessoa conseguir alcançar ali o fundo desse local das ofertas. Por isso que era feito dessa maneira e eram chamados então as trombetas, porque tinham essa forma. E muitas pessoas lançavam ali as contribuições importantes para o trabalho do templo, e dessas 13 caixas, cada caixa era destinada para uma oferta específica. Então, cada caixa tinha um destino específico. Isso é só para os irmãos entenderem todo esse contexto dessa história da viúva, para que a gente possa compreender qual é o princípio que Jesus quer nos ensinar aqui. Porque o que nós vamos ver aqui é justamente isso, a hipocrisia dos religiosos e a verdadeira adoração a Deus. Então, nesta passagem, Jesus nos apresenta, como eu disse, esse contraste marcante entre as atitudes dos religiosos, representado pelos ricos, e a verdadeira humildade na adoração, representado pela viúva. Então, os ricos ali estavam representando os religiosos, e a viúva, aqueles que realmente eram humildes na adoração diante de Deus. Então, nós vemos que enquanto os ricos depositavam ali grandes quantias no gasofilácio, por isso que nós chamamos essa nossa pequena urna aqui de gasofilácio, porque é exatamente o local onde se deposita as ofertas. Então, enquanto os ricos depositavam ali essas grandes quantias, chamando a atenção de todos, a viúva pobre, com humildade e simplicidade, ofereceu apenas 2 pequenas moedas. Eu até tinha separado umas moedas que eu tenho em casa, que eu estava preparando a mensagem, aí eu lembrei que eu tenho lá o meu cofrinho, aí eu separei lá a moeda de R$1, a moeda de 50 centavos, uma moeda de 25 centavos, uma de 10 centavos e uma de 5 centavos. E aí, irmãos, eu separei uma moeda que você não vê mais, porque ela já foi tirada de circulação, mas quando o real saiu, você tinha muito dessas moedas, que era a moeda de 1 centavo. Eu ainda tenho lá guardada a moeda de 1 centavo. Você olha assim, para que serve 1 centavo, gente? Qual é o valor que 1 centavo tem? Então, para fazer uma analogia aqui, nós podemos imaginar que essas 2 míseras moedinhas, e essa moeda de 1 centavo, ela é assim, é bem pequenininha. Então, essas 2 míseras moedinhas dessa viúva seriam como se fossem 2 moedinhas de 1 centavo. Agora, imaginem vocês, essa senhora
essa viúva depositando 2 moedinhas de 1 centavo. Se nós olharmos humanamente, nós vamos pensar assim: que diferença isso vai fazer? Que diferença vai fazer 2 centavos no meio de tantos milhões que provavelmente devem estar sendo depositados dentro daquela urna? Irmãos, o que Jesus ressalta é que a oferta da viúva foi maior do que a de todos os outros. Porque ele diz claramente aqui que ela deu tudo o que ela tinha para viver. Ele diz aqui, ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa passagem, irmãos, nos convida a refletir sobre a hipocrisia que pode existir em nossa adoração a Deus. Muitas vezes nós somos tentados a buscar reconhecimento e aplausos por nossas ações religiosas, assim como esses líderes estavam fazendo. Jesus condenou as suas práticas por causa disso. Eles estavam atrás ali de reconhecimento, de aplausos pelas ações religiosas que eles faziam. E muitas vezes nós também podemos fazer isso. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos por causa do conhecimento bíblico que nós temos. Olha como ele conhece da Bíblia. Eu mal pensei no versículo, ele já está citando a referência. Que inteligente que ele é. Talvez você possa até se orgulhar no seu coração. Puxa, eu tenho uma mente muito perspicaz, sou muito inteligente. Consigo guardar textos bíblicos. Isso é orgulho, irmãos. Isso é vaidade. Talvez nós possamos ficar orgulhosos por causa de nossas orações fervorosas. Você viu como ele ora bonito? Rapaz, olha, quando ele ora, eu sinto o céu se abrir e o inferno tremer. Isso é exaltação do próprio eu. Talvez possamos ficar aqui orgulhosos por causa de nossas doações exorbitantes. Você é aquela pessoa que doa muito, doa bastante. Você não é miserável, você realmente quer dar muito, mas quer ser reconhecido por isso. Talvez você seja aquele que se torna orgulhoso porque ajuda os necessitados. Hoje é muito comum você ver nas redes sociais as pessoas ajudando outras pessoas e gravando para ficar mostrando. Alguns podem dizer, não, mas eu estou apenas incentivando outros a fazerem o mesmo. Será? Será que você não está fazendo isso só para querer se aparecer? Será que você está fazendo isso só por orgulho, não? Talvez nós possamos ser orgulhosos por causa da nossa dedicação ao ministério. Puxa, como ele é dedicado. Como ele se esmera. Então vejam vocês, irmãos, que tanto quanto aqueles fariseus e escribas, nós também podemos ser orgulhosos nas nossas ações religiosas. E Jesus condenou isso. Como se a quantidade daquilo que fazemos ou a ostentação fosse o que realmente importa. Porém, Jesus nos mostra que a verdadeira adoração, ela vai além das aparências e das ofertas vistosas. A verdadeira adoração a Deus, ela está enraizada na sinceridade do coração e na generosidade desinteressada. Essa é a verdadeira adoração que Deus requer. Escrevendo ali o Evangelho de Mateus, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celestial. E há várias outras situações que Jesus começa a falar ali.
Cuidado com os escribas, cuidado com os fariseus, eles gostam de orar em praça pública, para que todo mundo veja o quantos eles são piedosos diante de Deus. Não faça isso. Você quer orar? Vai lá no teu quarto, ora em secreto. E teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. O que Deus quer, irmãos, é a sinceridade do nosso coração. Essa viúva pobre nos ensina que a adoração verdadeira é aquela que nos leva a entregar tudo o que temos, confiando plenamente em Deus. Porque, irmãos, Jesus está dizendo aqui claramente, ela entregou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O que isso demonstra? Ela confiava em Deus. Deus vai me prover aquilo que eu preciso. Ela entregou. Ela não se importou com o que os outros pensariam, ou com o reconhecimento humano, mas sim com a sua devoção e amor a Deus. Ela não se importou nem mesmo, irmãos, com a exploração que provavelmente estaria sofrendo. Ela apenas queria servir ao Senhor. Esse era o desejo dela, servir a Deus. Então o que Jesus nos mostra aqui é aquilo que realmente importa. Para Jesus, aquela viúva contribuiu muito mais do que todos os ricos que depositavam grandes quantias. Porque como o próprio texto diz, eles davam do muito que lhes sobrava, enquanto ela deu tudo o que possuía. Amados, muita gente pensa que Deus está interessado na quantidade da oferta. Deus não está interessado na quantidade da sua oferta. Deus está interessado na sinceridade da sua oferta. Jesus mostra exatamente o contrário. Porque Ele está olhando para o coração. A verdadeira motivação pela qual você está ofertando. É isso que Ele está olhando. Ele não está olhando o fato de você ofertar. Ele está olhando o porquê você está ofertando. Qual é a motivação que está levando você a fazer isso? Ele vê que lugar lhe damos e não o quanto doamos. Porque Deus quer ver é a motivação do nosso coração. Como eu disse, irmãos, cada gasofilácio daqueles 13 era marcado com uma letra do alfabeto hebraico para que o povo soubesse o propósito distinto para aquele dinheiro, para o qual aquele dinheiro seria usado. Se seria para o tributo do templo, para os sacrifícios, para os incensos, madeira ou qualquer outra coisa que fosse utilizada no serviço ali do templo. Jesus notou que muitos ricos estavam depositando grandes quantias. Irmãos, aqueles que possuíam muitos bens deveriam dar, sim, grandes somas. E não havia nada de errado com isso. Como eu disse, Jesus não estava ali condenando a atitude dos ricos em dar muito. Para Jesus não era o montante da doação que importava, mas sim o coração do doador. O que Deus está vendo é o seu coração. Quando você oferta diante de Deus. Quando eu falo de ofertar, irmãos, eu estou falando apenas da questão de dinheiro, eu estou falando de tudo, porque nós estamos falando de adoração. E adoração envolve tudo, inclusive questões financeiras. É disso que nós estamos falando, de adoração. Por isso que Jesus não está interessante no montante da sua oferta. Jesus não está interessado o quanto você lê a Bíblia, o quanto você ora, o quanto você contribui, mas Ele está interessado qual é a motivação do seu coração para fazer isso. Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você vem na igreja? Qual é a verdadeira razão de você estar aqui?
Qual é a verdadeira razão de você contribuir? Ele está olhando para o seu coração. É nisso que ele está interessado. A motivação que leva você a fazer o que você faz. O Salmo 51 diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu estudaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que Deus quer de você? Um coração quebrantado. Um espírito contrito e compungido. É isso que Deus quer de nós. Um coração humilde, que se entrega, que reconhece. Então, de uma perspectiva humana, o que aquela viúva havia ofertado era insignificante. Talvez quando a pessoa fosse coletar aquela oferta, ela nem percebesse que havia ali 2 moedinhas. Ela ia pegando aqueles montantes maiores e de repente, ao fechar ali, ele escuta um barulhinho: peraí, tem mais alguma coisa aqui dentro. Vamos ver o que é. Aí ele vai olhar: poxa, tem 2 moedinhas aqui. Eu nem percebi. De tão pequenininha que ela é. Um valor tão insignificante, eu nem notei que ela estava aqui. Porém, irmãos, medido pelos padrões divinos, a contribuição daquela viúva não tinha preço. Porque o valor não era medido monetariamente, mas espiritualmente. O valor da oferta dessa viúva não era medido monetariamente, mas espiritualmente. É por isso que Jesus, observando ali, lembre-se que Jesus ainda estava no templo, e talvez depois de toda aquela discussão que ele teve lá com os religiosos, e depois de ensinar as pessoas, ele simplesmente parou ali num determinado local e ficou observando as pessoas ofertarem ali dentro daquele espaço. E de repente ela nota ali aquela viúva. Talvez ninguém tenha percebido ela, mas ele percebeu. E aí ele olhou que ela depositou 2 moedinhas. E ele aproveita esse momento para ensinar os seus discípulos. Porque o texto diz que ele chama os seus discípulos e leva os seus discípulos a olharem para aquela viúva. Imagine Jesus ali sentado, perto daqueles gasofiláceos, observando, e de repente ele vê a viúva, ele olha e diz assim: ei, vem cá, vocês, vem cá. Está vendo lá aquela viúva? Pois é. Todos aqueles outros ali, estão dando do que lhe sobra. Mas aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha. Todos os recursos delas ela entregou. E eu quero ensinar uma coisa aqui para vocês. Aprendam isso. Aquela viúva entregou muito mais do que todos esses daqui que estão ofertando. Porque todos eles estão entregando aquilo que lhes sobra. Mas ela está entregando tudo o que ela tem. Nós vemos aqui, irmãos, uma atitude de valor inestimável. Esta pobre viúva depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, foi o que disse Jesus. Na visão de Jesus, as 2 moedas de cobre eram diamantes enormes. Aos olhos das pessoas eram míseras moedinhas, mas aos olhos de Jesus aquilo era um diamante. Aquilo era precioso. Nós poderíamos até mesmo dizer que lembram os talentos, os quais ali, depois de um período de tempo, dobram de valor. E nós podemos dizer, irmãos, que a ação dessa viúva, ela dobrou e redobrou de valor, porque não só o comentário de Jesus inspirou milhares de pessoas a seguirem o exemplo dessa viúva. Então vejam vocês que a atitude
atitude dela multiplicou. Não pela quantidade que ela estava dando, mas pela atitude que ela estava tendo. A motivação do coração dela, de realmente ali adorar a Deus com tudo o que ela tinha. Nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas contribuem para o reino de Deus com propósitos e motivações totalmente contrários ao espírito de adoração. As pessoas muitas vezes contribuem por interesse, motivados por uma teologia de prosperidade. Quanto mais você der ao Senhor, muito mais você vai receber. Quem disse? No reino de Deus não funciona assim. Você não barganha com Deus. Você não faz troca com Deus. Você adora. Você entrega. Você simplesmente dá. Porque você reconhece que Ele é o Senhor. Nós temos um texto na Bíblia, no livro de Atos. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 4, verso 36. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Lembre-se que eles estavam ali vivendo uma situação bem específica, muitas pessoas em Jerusalém por conta do Pentecostes, e muitas pessoas passando necessidades. E aí então esse homem se levanta, ele vende uma propriedade que ele tem, e ele pega o valor dessa propriedade e entrega ali diante dos apóstolos, dizendo: olha, aqui está a minha oferta para vocês fazerem o que é necessário para suprir aí a necessidade dessas pessoas. Agora olha que interessante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviam a notícia destes acontecimentos. Então vejam vocês, Barnabé, um homem temente a Deus. Foi lá, tinha uma propriedade, vendo uma necessidade, o que ele fez? Vendeu a propriedade e entregou a oferta. E de repente tem um casal lá, que eles passam, né, entram ali num comum acordo entre eles: vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa propriedade, só que aí ao invés da gente entregar tudo, a gente entrega só uma parte, mas faz de conta que é tudo. Talvez invejando aquilo que Barnabé havia feito. E o que foi que aconteceu com eles? A palavra diz claramente: eles mentiram para Deus. E por conta disso, eles morreram.
Irmãos, graças a Deus que o Senhor ainda não faz dessa maneira, porque senão nós teríamos que ter muitos sepulcros para enterrar muitas pessoas. Porque tem muita gente fazendo igual Ananias e Safira. E eles não têm esse temor de Deus. Com Deus não se brinca, irmãos. E a palavra mostra claramente isso. Por isso que eu disse que hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que contribuem, mas por motivações erradas. Não é por adoração, mas é por ganância. Em vez de contribuírem com alegria, com gratidão por tudo que o Senhor lhes tem dado, contribuem esperando receber em troca muito mais além daquilo que ofertaram. Como eu disse, muitos tentam negociar, muitos tentam barganhar com Deus, entendendo que pelo fato de terem contribuído, Deus está obrigado a lhe retribuir com muito mais. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. Mas eu estou dando o meu dízimo, eu estou dando a minha oferta. Então o Senhor tem que me abençoar, porque na tua palavra está assim, porque está assado. E eu estou exigindo que o Senhor cumpra com a tua palavra. Quem é você para exigir alguma coisa de Deus? A atitude daquela viúva pobre é a atitude que Deus espera de cada um de nós. Dar tudo. Entregar a própria vida em demonstração da nossa disposição de servi-lo e adorá-lo. Essa viúva mostrou o verdadeiro sentido, irmãos, do que significa amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e entendimento. E ela também aplicou o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque, irmãos, ela renunciou ao que ela tinha para que outros fossem abençoados. Então ela não só demonstrou o verdadeiro amor para com Deus, cumprindo o primeiro mandamento, mas ela também demonstrou amor para com o próximo. Porque ela entregou entendendo que aquilo iria abençoar alguém. A atitude da viúva foi surpreendente, porque foi feito de tal contraste com a maneira dos escribas, que queriam que as pessoas vissem a sua piedade. Ela, por outro lado, provavelmente, a última coisa que ela queria era ser notada. Isso nos mostra, irmãos, que os valores do reino não são medidos pelos valores dos homens. Aos olhos de Deus, aliás, aos olhos humanos, aquela viúva não tinha nada a oferecer, mas o que ela tinha, ela deu. E para a grande maioria das pessoas que foram ao templo e ofertaram, não houve sacrifício envolvido. Seus dons lhes custaram quase nada em termos de substância e valor. Aquela viúva pobre, ao contrário, ela fez um sacrifício muito caro, apesar de ter sido apenas uma mísera oferta. Mas foi um grande sacrifício. Jesus estava dizendo aos seus discípulos e também a nós algo sobre a justiça de Deus. Para Jesus, irmãos, não foi o valor, mas a atitude de devoção, o tipo de devoção sacrificial a que somos chamados a fazer. Assim como Jesus fez. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando especificamente sobre a questão das ofertas aqui, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre,
por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. E lá no versículo 12 diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Se há boa vontade, se há um coração disposto a sacrificar, Deus com certeza vai aceitar. Nós temos que entender, irmãos, que Jesus sacrificou tudo pelo seu povo. E Ele também nos chama a fazermos os nossos sacrifícios. Jesus, irmãos, advertiu sobre os escribas, que usavam da religião para se promover e levar vantagem sobre os outros, como nós vimos nos textos anteriores. Ele falou aqui contra o sistema religioso corrompido, que ao invés de servir as pessoas e levar as pessoas a adorar a Deus, estavam servindo a si mesmos e tomando para si a glória que pertencia ao Senhor. E essa viúva, da qual nós nem mesmo sabemos o nome, nem ela percebeu que Jesus estava olhando para ela, porque Jesus estava de longe e ele apenas a usou como um exemplo para trazer uma lição para os discípulos. Ela nem ficou sabendo que aquela atitude dela ficaria marcada pela eternidade, porque está na palavra de Deus e a palavra é eterna. Essa viúva revelou as características que Deus requer de um verdadeiro discípulo de Jesus: devoção autêntica a Deus, desprendimento do materialismo e confiança absoluta em Deus e no seu cuidado. Irmãos, irmãs, Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe quando agimos com sinceridade. Nada passa despercebido aos seus olhos. Veja, aquela viúva não passou. Aquela viúva não passou despercebida aos olhos de Jesus. Então isso nos leva então a perguntar: o que tem impedido nossa verdadeira adoração e entrega a Deus? Pare agora para examinar o seu coração e comece a se questionar. O que tem impedido você de realmente entregar a sua vida a Deus e a sua verdadeira adoração para Ele? Essa viúva, irmãos, nos ensina a agir sem esperar retribuições, nem elogios, nem afagos. Porque o verdadeiro adorador, discípulo de Jesus, não espera reconhecimento dos homens. O verdadeiro adorador, discípulo de Jesus, não espera ser visto pelos líderes ou irmãos. Eles fazem para Deus, sem esperar nada em troca. Se você faz alguma coisa para o Senhor, seja na igreja ou fora da igreja, esperando receber alguma coisa em troca, então Deus não vai aceitar essa sua adoração. Os verdadeiros discípulos, eles fazem por amor. Eles se entregam. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre essa questão de situações que nós passamos na vida e que nos leva a questionar. Puxa, eu não estou sendo reconhecido pelo trabalho que eu estou fazendo. Puxa, parece que eu faço tanto e eu não vejo o resultado. Puxa, eu já estou tão cansado. Eu acho que eu vou jogar a toalha. Então, que nós possamos refletir, irmãos, sobre a nossa adoração a Deus. Será que estamos sendo sinceros em nossas ações? Será que estamos dispostos a entregar tudo o que temos, confiando plenamente em Deus? Que realmente possamos, irmãos, aprender com a viúva pobre a verdadeira essência da adoração. Coração sincero, generoso,
desprendido de interesses egoístas. Que nossas ações reflitam a verdadeira devoção a Deus, independentemente do que os outros possam pensar. Que a nossa adoração seja uma expressão de amor e gratidão a Deus, buscando sempre agradá-lo e honrá-lo em tudo o que nós fazemos. E eu quero finalizar aqui lendo 2 versículos de Colossenses, capítulo 3, verso 17, que diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E realmente possamos aprender com essa viúva o que é adorar a Deus. Ter um coração humilde, sincero, que realmente entrega aquilo que pertence ao Senhor. Não para querer se aparecer como aqueles líderes queriam, não para querer se mostrar, mas simplesmente porque eu sou um servo. Simplesmente porque eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos mais uma vez por essa bendita palavra. Palavra que vem de encontro ao nosso coração. Palavra que nos ensina, que nos exorta, nos encoraja e também nos confronta. Nós vimos hoje, ó Deus, o exemplo desta viúva, a quem ninguém ali notou, mas o Senhor olhou. O Senhor notou. Mesmo que ela não tenha percebido, o Senhor a viu. E através do exemplo que ela deu, de devoção, de entrega, de reconhecimento a Deus e confiança no Senhor, hoje nós podemos aprender o que realmente é adorá-lo. A adoração, ó Pai, tem a ver com entrega. A adoração tem a ver, ó Deus, com submissão. A adoração tem a ver com sacrifício. Aquela viúva, ó Deus, ela sacrificou, porque ela entregou, ó Pai, tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Como o próprio Jesus disse, ela deu muito mais do que os outros, não pelo seu valor monetário, mas pela sua atitude de adoração, pela sinceridade do seu coração. Que possamos ter o coração como dessa viúva, Pai, que confia plenamente no Senhor e não busca, ó Deus, o reconhecimento dos homens, mas faz o que precisa ser feito, simplesmente, ó Deus, pelo prazer de servir e ser grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder contribuir com o teu reino, contribuir para que vidas sejam alcançadas, ó Deus, pelo Evangelho de Cristo, contribuir para que vidas sejam salvas. Não é a quantia do que fazemos, mas é a motivação do nosso coração, do porquê nós a fazemos. O Senhor espera de nós essa entrega total e absoluta do nosso coração. Que nós possamos fazer isso todos os dias, seguindo o exemplo desta viúva e rejeitando, ó Deus, o exemplo daqueles líderes religiosos que agiam pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, pelo reconhecimento que eles queriam ter, mas que possamos ter um coração humilde na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Eu quero passar aqui alguns avisos para nós estarmos finalizando o nosso culto. Lembrando que hoje pela manhã nós tivemos então a nossa assembleia, onde foram definidos algumas questões administrativas da igreja
e também foi eleita a nova diretoria para o biênio de 2024 e 2025. Então nós temos aqui os nomes das pessoas que foram eleitas: vice-presidente, presbítero Nelson Lacerda; primeiro secretário, presbítero Rafael; segundo secretário, Tamires, secretária, aliás; primeiro tesoureiro, Marcelo Lacerda; segundo tesoureira, Marta; primeiro diretor de patrimônio, Pedro; e segundo diretor de patrimônio, o irmão Lúcio. Estejam em oração, irmãos, por essa liderança, para que continuemos fazendo o trabalho que o Senhor nos ordenou a fazer, que é conduzir a sua obra segundo o teu querer e a tua vontade. Estejam orando pela vida de cada uma dessas pessoas, estejam orando por nós, para que juntos possamos continuar fazendo o trabalho que o Senhor nos delegou, que o Senhor nos ordenou. Tá bom? Lembrando que também ainda tem devocionário, tá? Depois é só pegar ali com a irmã Edi, o valor é de apenas R$12, então aproveita o Natal aí para você presentear, né? Aproveita aí uma maneira de você estar evangelizando alguém. São breves mensagens que você tem ali da palavra de Deus. E finalizando aí o nosso mês, a nossa agenda, nós temos agora o nosso culto de Natal, dia 24, e no dia 31, o nosso culto de Ano Novo, onde a gente pretende fazer um jantar aqui, para a gente poder passar juntos aí essa virada de ano, tá bom? Quero lembrar também, presta para mim, Lucas, senão eu vou me perder aqui Estava esquecendo. Dia 9/12, às 17 horas, aqui na igreja, tá bom, irmãos? A gente tem o chá de bebê da Lara, né? Tá chegando aí, Silas e Bruna, já está próximo. Então o convite já foi distribuído aí para algumas irmãs para estarem aí participando, 9 de dezembro, às 17 horas, aqui na igreja, tá bom? Próximo sábado, tá vendo? Por isso que é bom. Eu falei de manhã que eu tenho 2 secretárias aqui na igreja. Tem a minha esposa e tenho a irmã Edi. Então a minha esposa está sempre falando aqui, olha, esquece de falar isso, olha, lembra daquilo, liga para tal pessoa, precisa visitar alguém. E aí de vez em quando a irmã Edi também me lembra algumas coisas que eu esqueço lá também. Então tem 2 secretárias e graças a Deus por isso, porque se deixar, às vezes, a cabeça do pastor aqui se perde num monte de tanta informação aí. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui, graças a Deus por isso, que possamos ter uma semana aí abençoada na presença dEle. Pai, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome e te agradecemos por este culto, este tempo que nós passamos aqui, ó Deus. Um tempo tão precioso, ó Pai, que nós temos de poder estar juntos, celebrando, louvando, engrandecendo o teu santo nome, colocando, ó Pai, as nossas necessidades diante do teu altar, ó Pai, intercedendo, ó Pai, pela vida uns dos outros, e também, ó Deus, podendo ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a tratar, ó Deus, com o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, possa nos conceder uma semana abençoada na tua presença e que realmente, ó Deus, possamos viver uma vida de verdadeira adoração diante do Senhor, colocando, ó Pai, no teu altar o nosso coração e nos rendendo a cada dia a direção do teu Espírito Santo. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local, em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.